Irmãos e irmãs, vamos ter uma palavra de oração, vamos juntos buscar a face do nosso amado Senhor. Não há privilégio maior, querido Senhor, do que estar aos teus pés, olhar para a tua linda face, contemplá-lo e adorá-lo, bendizê-lo. Oh, amado Senhor, que rico privilégio nós temos de entoar cânticos de adoração a Ti. Mas nós também estamos desejosos de ouvir tudo aquilo que Tu desejas nos falar neste reunir. Que o Espírito Santo possa encontrar caminhos em nossos corações para revelar todo o Teu conselho, toda a Tua vontade que Tu tens reservado para este encontro, esta noite. Nos submetemos a este governo, tanto para falar como para ouvir. Reconhecemos que nós precisamos que o Espírito Santo nos socorra. Então, diante desta autoridade, nos submetemos. E tudo isso o fazemos, bondoso Pai, para a glória do nosso amado Senhor Jesus. No nome dele nós oramos. Amém. Quero já no início deste reunir, meus irmãos e irmãs, destacar o encargo que eu tenho no meu coração para estar compartilhando com a igreja nessa noite, que aqui se reúne. Nós poderíamos colocar em elevo um seguinte título para o tema que vamos trabalhar nessa noite. O reino dos céus exige um caráter santo. Permita-me repetir. O reino dos céus exige um caráter santo. Se eu pegar esta pequena expressão, o reino dos céus, dentro do contexto que irá ser apresentado, eu posso intercambiá-lo com a seguinte outra expressão, o rei dos reis. E posso complementar, o rei dos reis demanda santidade do seu povo. Mas nós vamos colocar em destaque o que nós dissemos a princípio. O reino dos céus exige um caráter santo. Para tanto, nós precisamos inicialmente ler 3 porções das Escrituras Sagradas. Vamos depois, na sequência, fazer algumas outras observações e vamos prosseguir. A primeira das porções encontra-se no livro de Mateus, capítulo 16. Mateus capítulo 16, versículo 18, apenas o versículo 18. A palavra de Deus assim diz: Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Uma outra porção, o livro de Efésios, capítulo 3. Repetindo, Efésios, capítulo 3, versículo 10. A palavra de Deus assim diz: Para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora, dos principados e potestades nos lugares celestiais. E por fim, o mesmo livro de Efésios, capítulo 5. Versículos 26 e 27. Para que a santificasse. Permita-me ler a parte B do versículo 25. Como também Cristo amou a igreja a si mesmo e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito.
O tempo que nós vamos ter comunhão nessa noite, ele será dividido em duas partes. Na primeira parte, nós vamos estar apresentando aos irmãos um diagnóstico da igreja desta geração da qual nós fazemos parte. E vamos buscar fazer isto à luz das Escrituras, em especial estas porções que acabamos de ler nesse momento. Essa seria a primeira parte. Na segunda parte, nós vamos estar então considerando as Escrituras Sagradas para encontrarmos nelas quais são as demandas do Senhor para a sua igreja nesta geração da qual fazemos parte. Já podemos adiantar um pequeno pensamento a respeito disto. Ele anseia, ele deseja, ele se angustia no seu coração para que a sua igreja, a sua amada, possa refletir um caráter santo, possa manifestar a sua própria vida, a vida desse amado Senhor que deu a sua própria, ou seja, a vida para alcançar a sua noiva. E isso então nós vamos fazer. Temos então em duas palavras o tempo que vamos compartilhar juntos. Temos um diagnóstico e temos a solução. Então nós vamos nos deter primeiramente nesse aspecto do diagnóstico. Quero confessar aos meus irmãos e irmãs que nós teremos aqui dentro do compartilhar os aspectos exortativos que todos nós precisamos ouvir, e ouvir com o coração, para que o Espírito Santo possa encontrar em nós caminhos, para que recebamos tudo aquilo que o Senhor quer mostrar a nós, ou quer mostrar os caminhos que devemos tomar. Então confesso aos irmãos que há sim momentos, em especial na primeira parte, que são de cunho exortativo. Que estejamos preparados juntos para ouvir o que o Espírito tem a dizer a nós, ao povo do Senhor. Nós há pouco lemos 3 passagens das Escrituras, e eu queria levantar perguntas, uma para cada uma daquelas passagens que nós lemos. A primeira foi Mateus, capítulo 16, verso 18. Vocês se lembram que ele, o Senhor Jesus, colocou-se como o único que edificaria a sua igreja, e as portas do inferno não iriam prevalecer contra ela. Permita-me fazer, antes de levantar a pergunta, uma pequena observação sobre esse pequeno trecho que estamos em destaque aqui. Essa expressão, as portas do inferno não prevalecerão contra ela, não significa que a igreja está enclausurada, que ela está numa posição de defesa. Pelo contrário, ela está numa posição de marcha, aonde os portais do inferno não podem subsistir quando ela estiver em marcha debaixo do governo do alto. Então, isso é o que significa o que o Senhor Jesus quis nos dizer naquela expressão. Mas aí a pergunta: será que a igreja desta geração, da qual nós fazemos parte, é esta a qual o Senhor se referiu ali no livro de Mateus, capítulo 16, versículo 18? Pensem comigo. Naquela a qual o Senhor estará edificando, ela estará plena de autoridade, marchando, rompendo os portais do inferno para que se propague o Evangelho. É isto que nós vemos hoje? Essa é a pergunta que eu faço. No segundo ponto, na segunda leitura que nós fizemos, lá do livro de Efésios 3, versículo 10, vocês se lembram que a multiforme sabedoria de Deus seria conhecida através da igreja, agora, diante de principados e potestades. Pergunta: será esta a realidade da igreja, da geração da qual fazemos parte, tem vivenciado? Será que há um testemunho genuíno, onde principados e potestades podem olhar para a igreja e de fato perceber e dizer: sim, ali vai uma igreja que testemunha
a multiforme sabedoria de Deus. Será esta a igreja na qual estamos inseridos nesta geração? E a terceira pergunta, vamos levantar o que nós lemos lá na última citação lida de Efésios 5, 26 e 27, em especial o versículo 27. Teria a condição da igreja, da geração da era na qual estamos inseridos, teria esta igreja a condição de ouvir aquela verdade, de ser uma igreja gloriosa, que não tem mácula, que não tem ruga, nem coisa semelhante, porém ela é santa e sem defeito? Será, irmãos? Nós já temos a resposta no coração. Nós já sabemos que nós não somos esta igreja. Que nós não estamos de fato respondendo a todas as demandas que o Senhor tem para o seu povo nesse tempo do fim. Dizendo as coisas que estão sendo ditas e outras que nós vamos estar falando aqui, não temos intenção alguma de apontar para aquele grupo, aquele outro grupo. Nós estamos falando do povo de Deus, da igreja dele espalhado por essa terra. Aonde, infelizmente, nós não temos condições alguma de dizer que há um testemunho genuíno no meio do povo de Deus. É verdade. Temos que fazer essa observação. É verdade que assim, irmãos aqui, irmãos acolá, em outras realidades, em outras assembleias, que têm colocado seus corações debaixo do Senhor, para que o Senhor encontre caminhos nesses corações e que haja de fato uma restauração de um genuíno testemunho para o tempo do fim. É verdade, não podemos desprezar este assunto. Mas quando nós fazemos a observação de modo geral, irmãos e irmãs, nós precisamos urgentemente de uma reforma radical. Nós precisamos desesperadamente de uma visitação do Espírito Santo sobre nós, para que o Espírito Santo leve-nos a um genuíno arrependimento, para que a partir desta realidade nós possamos ser trabalhados pelo Senhor e desta forma então buscar um caminho para a restauração. Estamos dentro do período inicial da parte que eu disse a vocês, diagnóstico. Queridos irmãos e irmãs, o mundo clama e tem esperado a manifestação de uma igreja santa e unida, que seja governada pelo Espírito Santo. Ele desesperado clama por isto. Ouso a dizer, meus irmãos e irmãs, que a maioria dos problemas que nós enfrentamos dentro da sociedade, muitos deles não estaríamos sofrendo se nós vivêssemos de joelhos. Se nós de fato levássemos a sério que a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra principados e potestades que dominam, são os cosmocrátares que dominam esse mundo tenebroso. Mas muitos de nós, muitas assembleias, simplesmente ligam no ponto, ou melhor, naquele ponto morto, ou o piloto automático do caminhar da sua existência, e vão vivendo de reunião em reunião, sem que haja uma transformação genuína de caráter, tanto individual como coletivamente falado. Irmãos, isso não pode mais acontecer. Nós temos que clamar ao Senhor, que essa visitação seja uma realidade no nosso meio, na nossa vida, que o Espírito Santo possa nos visitar. Falei há pouco agora que o mundo clama, ele deseja ver esta igreja santa e unida, mas não tem como eles enxergarem, porque nós estamos extremamente misturados com os conceitos desse mundo caído. Esse é um lado negativo que nós olhamos. Por outro lado, se nós olharmos na perspectiva de Deus, ouso dizer aos meus irmãos aqui que lágrimas têm rolado da face do nosso amado Deus, geração após geração, porque Ele tem buscado no meio do seu povo, um outro povo,
que possa responder às suas demandas nesse tempo do fim. E cada vez mais, o seu próprio povo tem se distanciado dele. E eu associo estas lágrimas do nosso Deus concernente ao momento de ruína que a igreja vive agora. Eu associo ao próprio clamor que Neemias fez. Não precisam ir lá. Mas no livro de Neemias, no capítulo 1, vocês vão ler do versículo 1 em diante, até o versículo 13, 14. Vocês têm ali uma história muito linda. Neemias, que faz parte daqueles profetas que estão incluídos na restauração, porque Jerusalém estava destruída. O povo de Israel estava cativo por 70 anos na Babilônia. E começou um processo anterior com Zorobabel, com Esdras, da restauração do testemunho de Deus em Jerusalém. Porque na velha aliança, Deus, ele se localizava geograficamente falando no que concerne ao seu testemunho. Jerusalém era a cidade do grande rei. Ali Deus havia colocado o seu nome. Ali estava. E Deus só se revelaria ali. E Neemias, quando então ele vai fazer essa visita a Jerusalém, na sua volta, ele chorou por 4 meses. 4 meses seguidos. E ele dizia o seguinte: as portas estão queimadas e os muros estão derribados. E ele chorava copiosamente. Então nós podemos olhar para aquela face de Neemias, inchada de tanto chorar, lágrimas rolando, e enxergarmos a face de Deus, exatamente na realidade que nós nos encontramos hoje. Onde está o testemunho da igreja? Onde encontra-se aquela assembleia, aqueles irmãos, aquelas irmãs que têm manifestado um caráter santo de Deus? Lembre-se, o reino dos céus exige um caráter santo. Então nós estamos diante desta realidade. Então, dentro do que estamos apresentando, sim, é um diagnóstico, como eu falei, é exortativo, ele tem o seu cunho de peso, mas nós precisamos apresentar esse diagnóstico para que depois entremos no caminho da solução. O que a palavra tem a nos mostrar para que esse testemunho seja restaurado nesse tempo do fim. Mas nós precisamos mostrar que não é somente isto que estamos falando. Há um problema mais grave, que em vez da igreja expressar o caráter santo do Senhor, no mundo de trevas, ao invés disso, ela, além de sofrer os mesmos problemas desse mundo tenebroso, que são 2 pontos: pecado, ciúmes, inveja, destruição de família, ambição, depressão, maledicência, fofoca. Além de todas essas situações serem encontradas de modo volumoso no meio do povo de Deus, além disso, vamos colocar, considerando o que foi feito anteriormente, a liderança ainda, sob os sapatos da hipocrisia e da presunção, oferecem soluções, através do quê? Através de princípios religiosos, doutrinas humanistas, através de conceitos teológicos. E o pior de tudo, não admite que tudo que está sendo feito não está funcionando. Porque aonde estão as vidas santas? Aonde está o testemunho da igreja nesse tempo do fim? Então é uma situação grave. Nós não podemos fechar os olhos para isto. Ainda bem que eu preparei meus irmãos e irmãs para o tempo inicial de exortação, que cabe primeiramente a mim. Mas esta é uma realidade, irmãos. Esta é uma realidade à qual nós não podemos fechar os nossos olhos. Nós não estamos vivendo uma época onde o Senhor tem se agradado de nós. Não adianta falar assim: não, mas nós somos diferentes. Não somos diferentes. Nós precisamos urgentemente
de que do alto venha sobre nós um batismo de arrependimento. Mas um arrependimento que vai verdadeiramente tratar com o nosso coração. De tal forma que nós vamos colocar a boca no pó e vamos reconhecer que não temos vivido de tal forma que o Senhor se agrade. Tudo isso que está sendo dito todos nós precisamos que o Espírito Santo nos mostre o impacto dessas verdades, para que tenhamos diante do Senhor aquela reação: Senhor, a começar no meu coração, eu quero ser tratado. Eu não quero, Senhor, ser aquele que vive de tal forma que vá trazer tristeza para o seu coração. Então, dentro desse quadro inicial que apresentamos, nessa altura da mensagem, precisamos levantar uma pergunta: de que modo, ou qual é o modo que a igreja pode restaurar o seu testemunho? Veja que nós estamos fazendo um ponto e vírgula, entrando no segundo aspecto. De que modo prático a igreja desta geração pode verdadeiramente ter restaurado o seu testemunho? E a restauração do testemunho, como lá atrás eu dei uma pequena dica para vocês, implica que o caráter santo do Rei dos Reis seja manifestado na Assembleia. Que o caráter santo do Rei dos Reis seja expressado em cada um de nós. Este é o maior anseio, este é o maior desejo que o Senhor tem em relação à sua Assembleia. Este é o anseio maior do nosso Deus. Então, vimos que há, de fato, um diagnóstico pesado sobre todos nós. Mas levantamos uma pergunta: de que forma, de que modo prático nós poderemos, então, entrar para um caminho onde uma restauração pode acontecer? Esse é o ponto. E como nós dissemos em outras palavras, podemos assim ainda acrescentar: quando a igreja manifestar a santidade que há no seu Senhor, quando for infundido no coração da igreja o caráter santo de Cristo, poderemos dizer que estamos num caminho adequado de restauração nesse tempo do fim. Então nós vamos achar esse caminho. E o que nós vamos fazer daqui para frente? Eu escolhi 4 características que são necessárias no que concerne à expressão de um caráter santo. Há tantas outras que já foram faladas, outros irmãos já consideraram, mas nós aqui vamos trabalhar nessas 4 características apenas hoje. E estas características nada mais são do que a expressão do caráter santo do Senhor na vida do seu povo. E vamos ver isso do ponto de vista da palavra. Vamos pegar então Mateus, capítulo 20. Mateus, capítulo 20. Mateus, capítulo 20. O contexto envolve uma leitura que se iniciaria no versículo 20, indo até o versículo 28. Mas nós não vamos fazer essa leitura completa. Permita-me colocar vocês aqui dentro do contexto que encontra-se esta passagem. A mãe de João e Tiago, ela se chegou ao Senhor Jesus e tinha um pedido a fazer a ele. E disse assim: conceda, permita que estes meus 2 filhos, quando tu vieres no teu reino, um sente à sua direita e o outro à sua esquerda. Jesus então, ao responder, se volta para eles e diz assim: mas vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Vocês poderão beber do cálice que eu estou para beber? E vocês se lembram a resposta: sim, nós poderemos beber do cálice.
E Jesus concorda, sim, vocês vão beber do cálice que eu vou tomar. Mas, quanto ao sentar à minha direita ou à minha esquerda, isso não compete a mim, mas isso está em cargo do meu Pai. Aí Jesus começa a mostrar negativamente qual é a característica do caráter do mundo. Ele vai fazer lá uma menção dos dominadores desse mundo, aqueles que buscam a preeminência. Mas na sequência, onde nós vamos entrar agora, ele vai nos dar, e aqui nessa passagem nós vamos encontrar, daquelas 4 que eu mencionei para vocês, 3 características, ou 3 expressões do caráter que se faz necessário ser manifestado na igreja no tempo do fim, o tempo de hoje. Aí nós vamos ler a partir do versículo 25 ao 28. Parte eu já fiz aqui uma observação, mas vamos ler do 25 ao 28. Mateus, capítulo 20. Então Jesus, chamando-os, disse: sabeis que os governadores dos povos os dominam, e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Apenas um parênteses aqui. Aqui está o conceito mundano que envolve o reino. Mas eles estão almejando sentar no reino com o Senhor Jesus, um reino celestial, que tem um outro tipo de caráter. Então ele vai apresentar as 3 características de caráter que se faz necessário acontecer não só individual, mas como coletivamente. Aí versículo 26. Vou até o final agora e vamos depois observar. Não é assim entre vós, pelo contrário. Quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir, e dar a sua vida em resgate por muitos. Aqui está o grande caminho, a grande pista que nós temos para compreender quais são as 3 características, as 3 expressões de caráter que se faz necessário na igreja do tempo do fim. No versículo 26, já lido, só apenas destacando, o Senhor Jesus vai mostrar que o reino de Deus é completamente oposto ao conceito do reino dos homens. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande. Essa palavra no original é megas. Grande, aquela pessoa que deseja ser muito importante, muito grande, na conceituação do reino celestial, para que essa pessoa possa ter esta característica, então, ela deve ter uma atitude. Diz assim: quem quiser entre vós ser grande, será este que vos sirva. E essa expressão sirva aqui, diáconos, ali no original, pode ser interpretada também como atendente doméstico. Aqui começa a grandeza do reino dos céus. Aqui acontece uma expressão maravilhosa de santidade. Porque, como ele mesmo disse lá na parte do fim, o Filho do Homem não veio para ser servido. Ele veio para servir e dar a sua vida em favor de muitos. Então, aqueles que desejam ser megas, importantes, sempre está na revista da moda, sempre está nas colunas sociais por desejo de serem grandes, serem destaques. Estes devem ser atendentes domésticos. E essa expressão, atendentes domésticos, é exatamente a expressão mais, vamos dizer assim, mais especial que nós temos, inicialmente, para entendermos o que significa expressarmos o caráter santo de Cristo. Lembre-se que o nosso tema é o reino dos céus exige um caráter santo. E aqui está. Porque é impossível que nós, na nossa carne caída, na nossa ambição, no nosso pecado, tenhamos esse tipo de atitude. Isso não é um atributo, uma virtude humana. Isso é uma dádiva celestial. Este é o primeiro ponto, a primeira característica, a primeira expressão de caráter. Sermos atendentes domésticos.
Mas Jesus não parou aí. Então já vimos o primeiro. Na sequência, no verso 27, ele vai dizer assim: e quem quiser ser o primeiro dentre vós será vosso servo. Olha só que impressionante. Jesus nos dizendo este assunto aqui. Na primeira situação, Jesus contrastou ser grande com aquele que serve. Não é isto? Aqui Jesus vai contrastar aquele que deseja ser o primeiro com ser servo. Aqui uma outra história. Este que ele coloca ser o primeiro, sabe o que significa lá no original? Aquele que deseja ser antes de todo mundo. Aquele que deseja ser antes de todo mundo. Então este deve ter um espírito de servo, e a palavra servo aqui, doulos, significa escravo de amor. Então veja só o contraste. Aqueles que desejam ser antes de todo mundo. Então Jesus fala assim, lá no reino que vocês ambicionam estar, estes serão escravos de amor. Nós não vamos aqui entrar nos detalhes, mas vocês se lembram, querem depois estudar com mais detalhes essa questão de sermos escravos de amor, leiam Êxodo capítulo 21, os primeiros 6 versículos. Lá existe uma lei normativa, um estatuto dentro do povo de Israel, que um escravo, quando servia o seu senhor, deveria servi-lo por 6 anos seguidos. Mas no 7º ano ele ganharia a liberdade, sairia forro. Eu vou resumir para os irmãos aqui todo o contexto lá, porque lá envolve uma situação de família também. Porque aquele escravo que não desejasse no seu coração ser liberto, porque era direito dele, então ele deveria chegar à porta da cidade, ali haveria juízes. Então ele deveria dizer o seguinte: eu amo minha família, minha esposa e meus filhos, e amo meu Senhor, não quero ser livre. Aí os juízes iriam furar a orelha daquele homem, ele se tornaria um escravo de amor, ou seja, ele seria um escravo perpétuo. Nunca mais ele deixaria de ser escravo, mas ele desejava no seu coração ser escravo. Isso significa ser escravo de amor. Aí vocês vão se lembrar de uma passagem paralela a esta, que envolve o Senhor Jesus Cristo. Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou e assumiu a forma de servo, doulos, escravo de amor. Ou seja, olhando para a passagem em destaque, Mateus capítulo 20, quando aqueles que desejam ser o primeiro, o antes de todo mundo, estes precisam entender que no reino dos céus, eles precisam ter orelhas furadas, serem escravos de amor. Então este é um segundo ponto, uma segunda característica que envolve a santidade, que envolve o caráter do reino dos céus, de sermos escravos de amor. Então nós saímos de uma realidade de servir aquele que quer ser grande, devemos ser aqueles que servem, no aspecto diaconal até. Agora nós saímos do aspecto de sermos o primeiro, para nos tornar aí escravos de amor, desejosos de modo voluntário. Senhor, eu quero que minhas orelhas sejam furadas para sempre. Torno-me escravo de amor teu para sempre. Isso é santidade. Isto significa expressar a santidade que é a demanda do Senhor, a demanda do Rei dos Reis, a demanda do reino dos céus. Então, quando nós olhamos já essas duas exigências, coloquemos assim, e colocamos isto em paralelo com a realidade nossa, como estamos distantes disso? Irmãos, nós não sabemos o quão cheio de nós mesmos nós somos. Nós não temos a mínima noção disto. O Espírito Santo precisa nos mostrar que apesar de
todos aqueles que aqui presentes se renderam ao Senhor Jesus, louvado seja Deus. E se você não o fez, permita-me um parênteses aqui. Se você não pertence ao Senhor Jesus, fala assim: Senhor Jesus, eu me rendo a Ti. Eu entrego-me diante de Ti de modo incondicional. Dá-me um novo coração. Regenera-me pelo Teu poder e graça. Ele faz. Mas todos nós que pela graça de Deus alcançamos essa obra do novo nascimento, então nós temos uma outra realidade. Nós precisamos ser agora aqueles que precisam ser transformados. Nós vamos ver mais adiante esse texto. Transformados de glória em glória à própria imagem do Senhor. O que não está acontecendo. O que está acontecendo no meio do povo de Deus de modo geral é que a nossa cabeça está enchendo de informações e o nosso coração está cada vez menor. Ou seja, nós temos conhecimento, mas nós não temos vida. Isso é terrível. Então o Senhor, Ele sim quer trazer a realidade da sua palavra, mas Ele quer que essa realidade se torne prática no nosso andar. Esta é a questão. Então nós já vimos duas características, duas expressões de caráter que são exigências do reino dos céus. Voltem para Mateus, nós estamos em Mateus capítulo 20, verso 28 agora. Nós vamos daqui tirar a terceira característica. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Esta é a realidade. A segunda parte do texto, e dar. Porque o ser servido, ele não veio para ser servido, e servir nós já temos, de certa forma, uma compreensão ainda que vaga. Mas esta parte final envolve exatamente o que os discípulos dele queriam saber, para que eles pudessem assentar um à direita e um à esquerda dele. Envolve esta expressão aqui, que eu vou chamar de abnegação. A abnegação é quando nós renunciamos a nós mesmos. É quando nós entramos pelo caminho de sacrifício, inclusive para a morte, para agradar a Deus em favor dos irmãos. Esta é a ideia do dar aqui. É um espírito de abnegação. Isso é tremendamente importante. Quando nós temos a plena consciência de que nós não somos de nós mesmos, que a nossa vida foi nos dada para que ela, como a do Senhor foi ofertada, ela seja também sacrificada a favor do agrado do nosso Deus e a favor dos nossos irmãos. Como estamos longe desta realidade. Como estamos longe disto se tornar real na nossa experiência. Oh, irmãos e irmãs, que desafio que nós temos para o nosso coração. O Espírito Santo precisa ouvir o nosso clamor, se é que estamos clamando, para que nós sejamos então levados ao fim de nós mesmos, para que isso se torne uma realidade experimental. E se vocês observaram, nesses três aspectos, nessas três características que nós apresentamos aqui, vocês vão ver claramente três níveis do serviço. Claramente. Só que eu na minha demonstração aqui, eu fiz errado. É assim, os três níveis. Porque o crescimento espiritual é sempre do 10 para o 0. Nós não crescemos espiritualmente falando para cima, nós crescemos para baixo. Incrível, é uma coisa esquisita, nós crescemos para baixo. As raízes, elas se enfincam na terra, e ali está a demonstração de quê? De maturidade, de raízes profundas, de profundidade espiritual. Então nós crescemos para baixo. Então, esses níveis que eu quero me referir agora, eles são exatamente desta forma. Na primeira situação, nós apresentamos para vocês a diferença entre ser grande e ser aquele que serve. É um serviço, quer ser o maioral. Então estamos no nível, já é um nível bom.
Mas depois apresenta-nos aqueles que querem ser o primeiro de todo mundo. Aí nós precisamos ter o espírito de escravo de amor. Mas mais do que isso, descemos mais um nível, aonde nós somos abnegados, onde vamos sacrificar a nossa vida para a glória de Deus, em favor dos irmãos. Então veja como nós crescemos. Estes são os 3 níveis de crescimento do caráter que implica em santidade, caráter do reino dos céus. Será isto que está acontecendo conosco? É isso que o Senhor deseja? Irmão, nós, dentro dessa geração, nós, a igreja do Senhor, confundimos felicidade com santidade. As pessoas estão ferrenhamente à busca de felicidade, inclusive propagada pelos próprios pregadores. Mas o Senhor tem compromisso em nos santificar, nos moldar ao seu próprio caráter. É verdade que a Bíblia até fala que Ele nos dá coisas para o próprio aprazimento. Olha que Deus maravilhoso nós temos. Essa é uma realidade linda. Mas nós então apresentamos 3 aspectos, 3 características que implicam no caráter santo. Falta um. Aí nós vamos pegar 2 textos das Escrituras Sagradas. Vamos sair de Mateus e vamos inicialmente para 1 Coríntios, para falarmos do quarto aspecto, quarta característica, que seria a expressão do caráter santo. 1 Coríntios 4, verso 1. Na sequência já vamos citar o outro texto, ler e vamos depois fazer as observações. 1 Coríntios 4, 1. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Façam a circunferência na palavra ministros aí, depois nós vamos voltar nela. Atos dos Apóstolos, capítulo 26. Atos dos Apóstolos, capítulo 26. Vamos pegar aqui do versículo 15. 15 e 16 são suficientes. Atos 26, 15 e 16. Diz assim a palavra: Então eu perguntei: Quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e firma-te sobre os teus pés. Por quê? Por isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Faço uma circunferência na palavra ministro aqui. Aqui é o contexto, apenas rapidamente falando, no qual Paulo está relatando aqui ao rei Agripa, mais de 20 anos depois desse episódio ter acontecido lá em Atos capítulo 9. Ele está falando daquela experiência que ele teve na estrada de Damasco. Depois ele reportou novamente essa experiência no capítulo 22 de Atos, quando ele estava lá em Jerusalém, e novamente diante do rei Agripa ele vai reprisar aquela história. E aqui tem os acréscimos que o Espírito Santo nos deixa para nos instruir. Mas o ponto que eu quero destacar para os meus irmãos, quando o Senhor mesmo diz a ele, o Senhor Jesus diz a ele: levanta-te e firma-te sobre os teus pés, porque para isso te apareci, para te constituir ministro. Que palavra maravilhosa! Quem não desejaria ser ministro do Senhor? O Senhor vai aparecer para uns dos irmãos aqui: olha, eu te constituí meu ministro. Nós enchemos o peito de satisfação: Senhor, muito obrigado, sou ministro. E estamos espalhando para todo mundo: olha, o Senhor me constituiu seu ministro. Sou ministro do Senhor. Aí lá em 1 Coríntios, capítulo 4, onde nós fizemos também a leitura, mostra-nos a palavra, apenas vou rapidamente mostrar para vocês. Assim importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros do mistério de Deus. Ministros, somos ministros, que coisa linda. Mas aí você atentamente vai lá buscar qual é o sentido dessa palavra no seu contexto original. E vocês vão ficar assustados. Porque a palavra que aparece lá é
me perdoe citar aqui, ruperetes. E essa palavra significa remador inferior. Significa um remador de baixa categoria. Remador. E a palavra ruperetes era aplicada para aqueles escravos e condenados à morte que entravam naquelas galés, né? Aqueles navios antigos, entravam lá na parte baixa e remavam. Vocês assistiram o Ben-Hur, né? Assistiram o Ben-Hur, então vocês são do meu tempo. Vocês se lembram? Ele acorrentado e remando? Ali está um ruperete. Ele era um condenado à morte. E eles só obedeciam ao o toque do tambor. Mais lento, mais rápido. Eles não tinham. Era a última estação da vida deles. Depois dali era a morte. Os fracos eram lançados no mar. E os outros iam remar até morrer. Então o Senhor escolhe uma palavra a dedo. Para mostrar que Paulo agora era um ministro, um ruperete. Quer ser um ministro de Deus? Então você é um candidato a ser um remador inferior. Isto é o caráter do alto. Este é o reino invertido, como nosso irmão Christian Shen, ao analisar o reino de Deus paralelamente ao reino deste mundo. Ele fala assim, o reino de Deus é um reino invertido. É um reino que contrapõe o reino desse mundo. Então, nós somos considerados como ministros, remadores inferiores. Que coisa maravilhosa. Aqui encontra-se, irmãos e irmãs, a expressão de um caráter celestial. Nós citamos apenas 4 hoje. 4. Nós falamos do atendente doméstico, nós falamos do escravo de amor, nós falamos daquele que é abnegado e falamos do remador inferior. Aqui, 4 realidades que expressam o caráter do alto. Quer servir ao Senhor? Quer que nós tenhamos um testemunho no tempo do fim, que agrade o coração do Senhor? Quer que, de fato, aquela expressão igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhança, porém santa e sem defeito, se realize em nós? Aqui pelo menos há 4 caminhos para nós. E podemos só nos deter neles. Senhor, me dê um espírito de atendente doméstico. Me dê um espírito, Senhor, de escravo de amor. Me dê um espírito abnegado. E me dê um espírito de remador inferior. Esse é o caminho. Esta é a realidade de uma igreja saudável para o tempo em que vivemos. Uma igreja que pode realmente testemunhar aquilo que o Senhor deseja que ela testemunhe nesse tempo do fim. Então aqui está uma palavra de exortação. Nós falamos o quê? Mostramos o diagnóstico tão triste, irmãos. Não podemos fechar os olhos para aquela realidade. Mas nós estamos mostrando um caminho, uma solução. Mas chega no determinado ponto agora, um irmão, uma irmã levanta assim na mensagem e fala assim, mas como que tudo isto pode se tornar uma realidade prática na minha vida? Eu quero situações práticas. Todos nós precisamos, porque de repente a gente enche a mente, coração de informação, mas como que isso pode enveredar para um caminho de prática? Se nós desejamos, se nós ansiamos isto, então isso precisa ter um caminho onde isso se torne realidade na nossa experiência. Expressões de fato. As pessoas tocando essa realidade. Vamos pegar um texto. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. 2 Coríntios 3, verso 18. Alguns já até recitaram esse texto no coração, porque é um texto tão precioso. Um texto que deve estar sim diante dos nossos olhos e corações. Então diz aí: e a todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória à sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito.
Aqui a palavra de Deus está nos mostrando que se faz necessário, nesse contemplar, nesse cultivar de estarmos face a face com o nosso Senhor. Então nós vamos ser transformados de glória em glória. Ouçam novamente isso que eu vou dizer. Se é novamente, porque vocês já ouviram. O depurador da prata, quando ele está com o fogo em cima daquele metal que ainda é vil e misturado, ele lança aquela chama em cima do material, com fogo ardente. Ele não tira a direção da chama daquele material, até que ele possa contemplar a sua face translúcida naquele metal que está derretido por causa do fogo. Aí ele tira a chama. É assim. Contemplar a face dele. E irmão Austin Sparks, ele traduz esse versículo que nós somos transformados de glória em glória da seguinte forma: nós somos transformados de tribulação em tribulação. Então o que se faz necessário para nós? Render-se ao tratamento do Senhor. Não devemos nos preocupar, porque Ele fará os arranjos necessários para que sejamos transformados. Mas até aí você fala, mas ainda não está claro o negócio. Como assim? Então eu não quero falar, eu quero ler um pequeno trecho aqui da fala de um irmão chamado Lance Lambert, irmão que já está na presença do Senhor. E há um tempo atrás ele trabalhou sobre um assunto que era a respeito de sermos transformados de glória em glória, de expressarmos o caráter do reino, que é o caráter do rei. Aí ele cita essa passagem que eu acabei de ler para vocês e vai fazer uma pequena observação. Para que eu não percamos nada, permita-me ler bem curtinho aqui. Lembre-se, antes de eu ler, lembre-se o seguinte: nós devemos nos apresentar diante do Senhor e desejar que Ele faça essa obra em nós. Que Ele faça essa obra em nós. Os arranjos serão feitos por Ele. Não se preocupe em ir atrás de disciplina. Não se preocupe, a disciplina vem atrás de você. Não se preocupe em procurar tribulação. Ela vai visitar você, mas você precisa desejar. E é aqui que está o ponto, porque, como nosso irmão Abílio já muitas vezes diz, em outras situações, a cruz não é compulsória. O caminho da cruz não é algo que somos obrigados a receber. Nós precisamos desejar o caminho da cruz, que não é compulsório. Então esse irmão diz o seguinte, dizendo das novas criaturas, ele diz assim: nós somos criaturas tão folgadas que, se o Senhor não nos perturbar, jamais seremos transformados à sua imagem. Ele precisa nos perturbar, tirar do nosso conforto. Ele atua sempre nas circunstâncias. O Senhor permite que o inimigo ataque para você ver que tipo de cristão você é. O mundo conhecerá quem realmente está sendo transformado à imagem do Senhor. Ele sabe, quando ele olha para nós, que somos simplesmente cristãos religiosos. Deus está nos provando se temos ou não uma vida de fé viva. Ele nunca nos coloca numa prova para nos destruir, mas para nos provar se temos uma fé viva ou não. Aí ele faz uma pergunta, para nós. Como está você? Está havendo algum movimento em sua vida? Há algo acontecendo em você? Aí depois ele vai dizer mais coisas, mas é até aqui. Então, como ele disse, nós sim somos estas criaturas folgadas. Nós sempre vamos buscar a zona de conforto. Agora, pergunte aqui aos irmãos e irmãs. Todo irmão e toda irmã que ousou dizer assim: Senhor, disciplina-me. Senhor, trata comigo. Senhor, não permita que eu me desvie de Ti. Pergunte se esses irmãos
estão debaixo do fogo. Eles vão estar debaixo do fogo, irmãs. Agora pergunte a eles se eles querem sair debaixo desse fogo. Não querem sair. Porque essa disciplina vem do alto. Vem para tratar conosco, vem para formar o caráter de Cristo. Irmãos, isso é fruto de oração. Esses irmãos e irmãs que estão debaixo do chacoalhão de Deus, debaixo do maçarico divino, parece que está dando tudo errado. Esta é a ideia. O Senhor está tratando com você. E pergunte para esses irmãos que fizeram essa oração. Irmãos e irmãs, irmãos, vocês querem sair dessa disciplina? Eles vão falar, não. Sabe por quê? Porque aqui está o caminho da formação do caráter de Cristo. Aqui que está. Nós, naturalmente, pela nossa carne, todos nós, vamos sempre buscar a zona de conforto. Nós não queremos a prova. Mas se você ousadamente dizer assim, Senhor, prova-me, Ele vai lhe provar. Ele vai lhe provar. E não aponte seu dedo para nenhuma direção. Apenas renda-se porque o Senhor começou a tratar no seu coração. O reino dos céus exige um caráter santo. O Rei dos Reis demanda do seu povo uma vida de santidade. Não tem como, irmãos. Esta é a realidade. E quem está nessa prova e tem um discernimento que vem do alto, permita-me ser insistente aqui, não deseja sair, porque sabe que está debaixo de um fogo santo. Um fogo que está trabalhando. Um fogo que tem a missão de purificar, de tirar o vil do puro, para que Cristo seja honrado. Lembram-se das 4 características? Nós somos domésticos, né? Aqueles que atendem, né? Os atendentes domésticos, somos ou devemos ser escravos de amor, devemos ter uma vida abnegada e somos remadores de qualidade inferior. Estes fazem parte do projeto de Deus para que a restauração do testemunho da igreja possa ser visto nesse tempo do fim. Será que nós desejamos isso, irmãos? Em outras maneiras de ser colocado, este é o caminho da cruz. Vamos pegar mais uma única passagem do livro de Lucas. Livro de Lucas, no capítulo 9. Lucas, capítulo 9, versículo 23. Lucas 9, verso 23. Diz assim: dizia a todos, isso é o Senhor Jesus: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Esse é o caminho. Não existe possibilidade de nós experimentarmos aquelas realidades aqui apresentadas, se nós não experimentarmos este dia a dia de negar a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz e seguir após Ele. Irmãos, o Senhor não perdeu o controle da sua vida. O Senhor não se surpreende com aquilo que Ele vê em você. Às vezes nós falamos coisas, reagimos de tal forma, nós pensamos algumas coisas que a gente fica extremamente assim, impressionado com aquilo. E achamos que Deus vai colocar num gesto de entendimento, vai botar a mão na cabeça e dizer assim, por essa eu não esperava. Eu jamais esperaria que o meu filho e minha filha fizessem isso. Ele não está nem um pouquinho preocupado com isso, porque Ele sabe do seu potencial e do meu. Ele sabe. Ele sabe. Mas a questão é que quando acontece, devemos colocar a boca no pó e falar, Senhor, me perdoa. Me perdoa porque eu tirei os olhos da cruz. Eu olhei para mim, para a minha justiça, pelo meu valor. Eu olhei, enfim. E soerga-se ali e prossiga. Algumas observações a mais. Depois vocês vão ficar incumbidos de ler um texto tão conhecido e lido já por vocês. Hebreus capítulo 12, lá do 5 até o 13. Vocês vão verificar lá que Deus o Pai disciplina a todo aquele que Ele recebe. Que filho há que não tenha correção? Se nós estivermos sem correção, diz lá que nós somos bastardos e não filhos.
Deus nos corrige para aproveitamento, para sermos participantes da sua santidade. Mas lembre-se daquilo que o nosso irmão Lance Lambert deixou registrado. Nós somos muito folgados. Nós somos aqueles que buscam a zona de conforto. Então o Senhor precisa nos perturbar. Se você autorizar o Senhor a te perturbar, Ele vai lhe perturbar. Vai sair coisas de dentro de você que você vai ficar assustado. Não Deus. Mas você vai para o caminho onde o Senhor vai te tratar. E eu também. Para que dessa forma, nesta jornada, nós possamos expressar aquilo que o reino dos céus tem exigido. Caráter santo. É claro para nós, irmãos? Esse é o ponto. E diante de todo esse desafio, diante de toda esta colocação, o que fazer? Irmãos, nós não podemos permitir que um reunir do povo de Deus seja apenas um reunir. Porque se Deus ajunta o seu povo, ouça isso novamente, Ele deseja falar. E se Ele deseja falar, Ele não quer que a gente tenha apenas um armazenamento das suas colocações. Ele quer que nós respondamos ao que Ele disse. E se você ouvir a palavra com compromisso, você vai realmente receber a visita do Espírito e Ele vai trabalhar em você e em mim também. Você deseja isto? Vamos fazer o seguinte, olha, eu vou fazer uma pergunta, responda quem de fato estiver interessado neste assunto. Quem estiver interessado nesse assunto, eu vou ter o amém de vocês como oração de cada um de vocês audível. Irmãos e irmãs, nós desejamos expressar o caráter santo do reino dos céus nesse tempo do fim? Amém? Amém. Amém. Então esta é a nossa oração. Esta é a nossa oração. Mas saiba, permita-me apenas algumas considerações finais. Nós devemos ser perseverantes. Perseverantes. E quando você estuda, não vamos lá, estou bem no finalzinho. Vocês estudam Tiago capítulo 1, vocês vão encontrar uma palavra perseverança lá. Essa palavra perseverança significa nunca desistir, mesmo que tudo der errado. A palavra perseverança lá é nunca desista, mesmo que tudo lhe der errado. Que coisa impressionante. Então somos aqueles que irão marchar, irão, com a vitória de Cristo, experimentar o que significa sermos mais do que vencedores nele. Então que o Senhor seja honrado na vida do seu povo. Que o Senhor seja honrado na vida de cada um daqueles que fazem parte do seu povo. Amém? Nosso maravilhoso Pai, nós somos tão gratos a Ti. Pois Tu desejas que o caráter santo do Teu Filho seja manifestado em cada um e também em todos nós. Senhor, somos esta igreja desta geração. Não permita que nosso testemunho esteja maculado. Não permita, Senhor, que nós não honremos o Teu nome. Não permita que venhamos a envergonhá-lo com as nossas decisões, nossas escolhas. Oh, Senhor, nos ajuda, Senhor. Nós sabemos que iremos falhar, Senhor, não porque devemos, mas porque somos fracos. Mas nos ajuda. Que Teu Espírito Santo nos encoraje, nos mostre toda a obra perfeita que há em Cristo Jesus, pois é baseado nele e na sua obra que nós podemos avançar. Senhor, manifesta o Teu caráter santo. Manifesta sobre cada um de nós e sobre a Tua igreja. Nós Te pedimos isto, no nome santo e precioso de Jesus Cristo. Amém.